Aguarde, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou terapeuta e vamos falar nesse vídeo de reação sobre o que acontece com os suicidas após a morte. É um vídeo do professor Laércio Fonseca e eu vou estar colocando os meus comentários, a minha reação ao vídeo dele, tá? Então fique até o final do vídeo, ok? É um vídeo muito importante. Então vamos lá. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante pedido pelo nosso público, né? É um tema para falar sobre o que acontece com os suicidas após a morte. Então, o que acontece quando os espíritos se suicidam aqui? Como os espíritos são recebidos do outro lado? Como é que funciona isso? Eu já acompanhei fora do corpo vários espíritos que tinham se suicidado, tá? Inclusive eu tive um amigo muito próximo de nosso grupo que depois de um tempo ele se suicidou também. Tá? E era um espiritualista. Então é importante que a gente tenha essa consciência e entenda profundamente o que acontece nesses casos. O que leva as pessoas a se suicidarem? Então, número 1, algum motivo de profunda infelicidade. Algum motivo. Bem, número 1, ele falou profunda infelicidade, e eu concordo. A pessoa que está em profunda infelicidade, ela provavelmente vai estar em um estado mais depressivo, ela vai sentir um vazio interior, e aí ela tem uma predisposição maior a cometer esse tipo de atrocidade. Então, se você percebeu essa infelicidade interior, essa tristeza que não vai embora, procure a ajuda de um terapeuta, procure a ajuda de um profissional, psicólogo, um psiquiatra, tá? Não, mas não permita que essa tristeza vá aumentando, que essa infelicidade vá aumentando, ok? Então busque ajuda sempre. Levou ela a um estado de angústia, a um estado de depressão profunda. Ou seja, briga entre casais, separação de namoro, de namorado, separação de casais, leva um desses indivíduos a um estado de angústia, de depressão, e que ele não vê saída e acaba se suicidando em função dessa situação. Bem, ele fala sobre passional, né? Seria uma pessoa que se mata por causa de um amor, por causa de um fim de um relacionamento. Então tenha em mente que o outro é apenas uma outra manifestação de Deus, mas que para eu ser feliz, para eu ser realizado, para eu ser completo, eu não dependo de nada do outro, de nada que vem de fora de mim. Geralmente, pessoas que cometem suicídio por causa de amor, por causa de paixão, geralmente são pessoas muito carentes e dependentes emocionalmente. Então, procure ao máximo não depender emocionalmente de ninguém. Percebeu que está muito dependente emocionalmente, se afasta um pouco, procure buscar o amor próprio, porque dependência emocional é o que geralmente faz com que o outro corra atrás e briga e cometa esse tipo de atrocidade, né? Alguma coisa no emprego, alguma coisa que não foi bem, ele é mandado embora, ele entra em conflito, certo? Ele entra. Olha, ele tá falando de trabalho, né? Alguém que perdeu o emprego ou tá tendo algum problema no trabalho. Temos que ter consciência que essa vida é temporária. Da mesma forma que a vida é temporária, empregos são temporários, cargos são temporários, fama é temporária, tudo
tudo é temporário nesse mundo. Quanto mais você entender que tudo nesse mundo é ilusório, que tudo é ilusão, que nada é permanente, que tudo é transitório, melhor. Mais você desapega e mais você se liberta de status, de rótulo, de profissão. Perdeu o emprego, ergue a cabeça e vá, procura outro, vai trabalhar por conta própria. Dependendo, pode ser um grande favor perder o emprego, né? Também numa angústia profunda, não vê saída, está endividado pra caramba, né? Ele fica muito angustiado por não ter grana para pagar suas contas, por sustentar sua família, tal, e ele vai no suicídio. Eu tenho um caso para contar para vocês que foi esse, eu acompanhei. Ele se matou porque ele perdeu o emprego. Não foi problema emocional, você está entendendo? Foi um problema de angústia, de não poder sustentar a família, ver a família dele com problemas financeiros, até sem dinheiro para comprar comida em casa. Então ele acabou se suicidando. Numa situação dessa, o cara se mata, aí que ele coloca a família numa situação muito ruim, né? Então, assim, muito complicado, porque o suicídio, ele não resolve, ele é um ato de covardia, né? Ele não resolve o problema, pelo contrário, ele cria mais sofrimento, mais dor e mais problema para a família, né? Mas vocês vão perceber que 90% dos suicídios são passional, por incrível que pareça. Você já ouviu falar da bactéria diabética? Um ser microscópico que vive silenciosamente dentro do seu intestino. Você quer ver uma outra coisa? Um outro motivo que talvez vocês não... É vingança. Vocês parecem que não entendem, mas vingança também é. Né? Ou seja, o suicida, ele tem características. Por exemplo, ele falou sobre vingança. Se você tem algum sentimento ruim dentro de você, algo que você não trabalhou e esse sentimento ruim, busca a ajuda de um profissional, busca uma cura interior. Mas não vale a pena, nunca vale a pena se vingar, buscar matar o outro, cometer, ou se matar, fazer alguma barbaridade dessa. Infelizmente, não vale a pena. Eu vou me matar por sua causa. E deixa até um bilhete, olha, foi você, foi por sua causa. E tá. Ele quer infringir um sentimento de culpa para outra pessoa. Então eu vou me vingar de você, você me abandonou, você me largou, a culpa é sua por eu me suicidar. Vocês estão entendendo? Ele joga a culpa no outro. Então, o ato dele é um ato de vingança, ele se vinga da pessoa, né? Por ele estar vivendo aquela situação. Olha, eu vou me suicidar, mas você é culpado. Entendeu? É um jogo que alguns suicidas fazem, tá? É claro que vão ter muitos outros motivos, até, né? A gente não precisa enumerar todos aqui. A gente primeiro precisa entender o porquê que o suicida se suicida, tá? Então, outro ponto importante, né? O que ele acredita que vai acontecer com o suicídio? Vai acontecer que tudo vai passar. Tudo vai acabar. Principalmente o ato. Geralmente, pessoas que cometem suicídio, geralmente são pessoas que não acreditam, né, em vida após a morte. Então ela acredita que matar resolveu o problema, eliminou e aí acaba tudo, né? E nós espiritualistas sabemos que não acaba tudo, né? Nós somos uma consciência da divindade maior. Então, esse corpo, ele não é a nossa realidade última. Temos vários corpos espirituais,
temos o nosso campo áurico, nossos chakras. Então, nós existimos de forma energética, além do nosso corpo material. Né, e a nossa alma, o nosso espírito, né, ele permanece. Então, se matar, pelo contrário, só piora a situação, né, e o sofrimento. Ateu. Então, o ateu, aquele que não acredita na vida após a morte, né? Então, para ele, o ato do suicídio é um descanso, é um relax. Olha, vai tudo acabar, não quero mais viver essa situação, não aguento mais, então me mato, vai acabar tudo. Okay? Ele vai tirar a sua própria vida, então todo aquele motivo de sofrimento que ele vivia, toda a desonra, toda a angústia, vai deixar de existir a partir do suicídio. Ok? Então, essa é a consciência da maioria dos suicidas. Porque eles não conhecem as consequências desse suicídio real, espiritual. A ideia de nossa palestra é deixar um alerta para que as pessoas compreendam que o suicídio não leva a nada. Muito pelo contrário, leva a mais sofrimento, a mais angústia. Uma dica: se você é uma pessoa que está passando por alguma situação muito complicada ou já passou pela sua cabeça em cometer suicídio, busque ajuda espiritual, busque um centro espírita, busque se limpar, receber passe, receber reiki, porque ao se limpar, você também afasta de próximo de você obsessores, espíritos que talvez está ali te perseguindo, querendo te prejudicar, tentando implantar na sua mente essas ideias, né, essas loucuras, essa depressão dentro de você. Então procure ajuda, tá? Não espere chegar num nível muito, muito perigoso, né? Aumenta o processo. Primeiro ponto importante que a gente vai discutir aqui é que o suicídio não alivia nenhum tipo de dor, angústia, sofrimento ou problema pelo qual o indivíduo esteja passando. Então nunca o suicídio é a solução. Por mais perturbado, por mais angustiado que esse indivíduo esteja vivenciando no momento, ele tem que resolver o problema. Tem que enfrentar esse problema aqui. Por quê? Senão ele leva esse problema após a morte. Não vai adiantar nada, ele leva o problema após a morte. Primeiro caso, uma pessoa que ela aqui neste mundo, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem muitos amigos, uma pessoa que não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, gosta de ajudar as pessoas. Então, uma boa pessoa. E num momento de angústia, de fraqueza, essa pessoa então se suicida. É o caso desse meu amigo. Esse meu amigo que se suicidou, ele se suicidou por um problema passional. Entendeu? Mas ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que gostava de ajudar todo mundo, gostava de... Você está entendendo? Uma pessoa maravilhosa, de gente boa. Né? Então o que acontece? Isso é muito importante que eu vou falar. Muitas pessoas aqui no nosso plano material adorariam ajudar essa pessoa. Às vezes essas pessoas, elas não procuram ajuda. Elas não procuram um terapeuta, elas não procuram um psicólogo, e às vezes nem amigos ela procura. Quando ela está num problema desse tipo. Ela não pede ajuda. Às vezes ela tem um certo orgulho e tal, assim. Então, quando ela não vê saída, ela está numa angústia muito profunda, então ela se suicida. Mas é um choque para todo mundo, para todos os amigos, para todas as pessoas que queriam muito ajudar essa pessoa. Entendeu? Então, o que as pessoas fazem? Depois faz muita oração, pede ao alto para ajudar essa pessoa, né? Não é verdade? Então, neste caso, eu vou resumir, quando a pessoa é muito boa, né? Olha, nesse ponto eu discordo um pouco dele, porque assim, uma pessoa, por mais que ela é boa, que ela cometa atos bons, os atos bons por si só não definem essa pessoa como boa ou como ruim.
Porque se ela cometeu suicídio, naquele momento ela não estava numa energia boa. E cada momento é avaliado aquele momento. Então é estranho. Você pode ter um coração bom, você pode ajudar as pessoas, só que, porém, o ato de cometer suicídio é um ato egoísta também. Então, tem que buscar ajuda, não pode esperar o problema aumentar e cometer crime, cometer suicídio por causa de outras pessoas, é ignorância, né? Tem que buscar autoconhecimento, se conectar com o seu eu superior para você saber quem realmente você é. Ao saber que você é um ser livre, um ser espiritual, uma manifestação de Deus, você não vai cometer nenhum crime consigo mesmo por causa do outro, não. Não tem motivo. Então tem que buscar ajuda. A recepção dela vai ser dessa maneira. Presta atenção que eu vou falar. Ela faz o ato de suicídio e ela adormece. Ela acorda no hospital. Ó, ela acorda já no hospital do outro lado, numa clínica especializada nesses casos. O plano superior, o plano astral, existe uma lei que é a lei do amor. Ok? Então a lei do amor funciona para todos esses mestres, esses médicos espirituais que estão do outro lado, recepcionando o indivíduo que passou por esse tipo de situação clínica, né, de suicídio. Então, aqui vai ter muitos terapeutas. Então, quando esse cara acorda, ele já acorda em crise. As pessoas dão uns remédios para ele, são os remédios astrais, que ele não se lembra do que aconteceu. Ele não se lembra de imediato. Ele está lá, não sabe o que aconteceu, nossa, tal, não lembra da situação do suicídio, não lembra como ele se suicidou, ele não lembra já de cara. Ele demora um tempo para a memória ir voltando e ele ir acordando. Isso é uma técnica de que os indivíduos conseguem bloquear a área da mente do indivíduo com tecnologia, com equipamento avançado. E é tudo com equipamento avançado. Os caras sabem todas as áreas onde o cérebro ele vai trabalhando, utilizando para... Então, existem muitas técnicas avançadas para tratar esse indivíduo. Mas qual a principal coisa que acontece quando este indivíduo começa a tomar consciência? Então, o que é umbral? Aí ele não vai conseguir libertar desse problema e dessa situação. Então, quando ele começa a tomar consciência... Então, eu acredito que conforme ele vai tomando consciência do ato dele, ele vai automaticamente se lembrar, ter alguma lembrança, e eu acredito que a dor, o sofrimento vai permanecer. Não será, ele pode sentir mais culpa ainda por ter tido um ato de covardia, então é bastante complicado, né? Ele vai cair numa angústia muito grande. Por quê? Não. Primeiro, ele acreditava que o sofrimento ia acabar. Ele acreditava que com o ato de suicídio tudo ia desaparecer, tudo ia deixar de existir. The gods will bless us, won't they? Mas ele percebeu que o ato do suicídio não levou a vida dele. Só levou o corpo dele. O corpo dele foi destruído com o suicídio. Exatamente. Mas o seu espírito, sua alma, não. A sua consciência, não. E ele acorda, e lá no mundo espiritual chega um momento que ele se lembra de tudo. Então aí ele cai numa depressão e numa angústia profunda. Porque ele vai perceber a seguinte situação. Não adiantou nada o suicídio.
eu continuo vivo, consciente e vivendo aquele problema, aquela angústia. Então, esse é um dos problemas. Aí, então, os terapeutas entram com terapia, mudança de consciência, mudança de filosofia de vida. E, é claro, tem um tempo nisso. E esse tempo depende de cada mente, de cada indivíduo. Do nível de fortaleza que cada indivíduo tem para enfrentar a situação. Ok? Geralmente, os suicidas, eles são emocionalmente frágeis. Por isso que cometem o suicídio. Bem, ele falou que os suicidas geralmente são emocionalmente fracos, né? Então, se você percebe em você que você é uma pessoa mais emocional, não consegue lidar bem com as suas emoções, é uma pessoa muito reativa, muito explosiva, eu recomendo que você estude sobre o estoicismo, sobre a não reação, sobre o autocontrole, o autodesenvolvimento, para você se tornar uma pessoa menos emotiva, menos emocional e um pouco mais racional, menos reativa. Entendeu? Então esse é um ponto muito importante que eu quero agregar valor nesse vídeo, tá? O vídeo do professor Laércio já é muito bom, mas para o vídeo ficar melhor, mais completo, então busque a filosofia do estoicismo, se torne menos reativo, menos emocional, tá bom? E menos dependente do outro também, né? Eles não suportam uma carga emocional muito violenta. Então, é óbvio que do outro lado eles vão ter um tempo mais longo de aceitação e de adaptação a essa condição do suicídio, resolver o problema porque ele se suicidou e assumir uma nova jornada espiritual. Então, aí o indivíduo percebe que o erro que ele cometeu cortou uma experiência que estava programada para ele. Ou seja, ele cortou uma jornada que poderia ter mais 30. Porque o que acontece? A pessoa, eu acredito que ela tem uma jornada para viver aqui nesse plano material. Então, se ela vai viver 70 anos, não é assim programado exatamente, mas assim, ela vai viver mais ou menos, é um projeto, né? Então, mais ou menos aí 70, 80, 90 anos. E aí, dentro desse projeto, ela vai aprender um monte de coisa, ela vai viver um monte de experiência, situações de dor, de sofrimento, de perda, de conquista, de vitória, de derrota. E aí, quando ela interrompe a vida dela, quando ela comete suicídio, ela deixa de vivenciar um monte de experiência que estava programado pelo todo. Então, acredito eu que ela vai ter que, em algum momento, repor isso. Ela vai ter que encarnar de novo. E aí, claro, né, pela lei do karma, ela pode gerar karma, né? Ela pode nascer numa situação complicada, né? No mínimo desafiador, né? 50 anos, né, 50 anos aqui na Terra, aprendendo, vivenciando, através dos conflitos, das emoções e tudo mais. É por isso que a gente desce na matéria. Aí o plano astral vai ter que preparar uma nova encarnação. Vai demorar um tempo, ele vai se tratar no astral e vai perceber que tem que descer para cumprir esses resgates e se fortalecer na próxima vida para poder ascensionar lá na frente. Então isso é um motivo. É claro, o suicídio é um erro sempre. Sempre é um erro. Porque você perde a oportunidade que demorou muito tempo para você ter uma vaga para descer, encarnar e viver uma experiência nesse mundo. Muita energia foi gasta, muita preparação no astral para você poder descer. Foi projetado a família, foi projetado o lugar, todas as condições estruturais pelo seu conselho kármico. Eu acredito que tem todo um trabalho do plano espiritual, né? Dos seus mentores, da sua família espiritual,
todo. Então tem todo um projeto envolvido de preparo, né? Da pessoa vindo, que ela vai vivenciar, o que ela precisa aprender, o que precisa ser trabalhado. Então acaba rompendo, cortando com esse propósito da vida, né? Mas o livre-arbítrio da pessoa tem que levar, né, com suas mãos aqui. Tá? O plano astral não pode interferir numa situação que ele tem que tomar a decisão, ele tem que crescer com essa decisão. Motivo número 2. Eu vou para os extremos, tá? Agora eu vou pegar uma pessoa ruim, uma pessoa odiada por todos aqui, um bandido que vai lá na cadeia, depois de preso, se suicida. Tem muito caso assim, não tem? Então, quando o indivíduo, eu vou colocar assim, ele é muito ruim perante os modelos e o conceito da sociedade, ele é muito mau elemento, o plano astral não trata ele com colher de chá, não. A hora que ele acordar, ele vai estar no umbral. É um local. Por exemplo, vocês viram que tem regiões aqui na Terra onde os espíritos estão todos nesta densidade, com ódio, com raiva, e formam grupos, e querem dominar, e querem, sabe? Se a gente observar, né, quando ele fala de uma pessoa ruim que acorda no umbral, no caso do filme Nosso Lar, o André Luiz, quando ele se mata, né, claro que ele não foi um suicídio consciente, foi um suicídio inconsciente, porque ele foi se matando aos poucos, né, com o uso de bebida e tal. Ele já acorda no umbral. Então esse é um ponto. E ele não era totalmente uma pessoa muito ruim, né? Ele era uma pessoa mais ou menos, né? Então aí fica um ponto pra gente debater, de repente, nos comentários. André Luiz não foi recebido diretamente no hospital astral. André Luiz foi direto para o umbral. E eu não considero ele que ele era uma pessoa tão ruim. Mas, enfim, aí eu acredito também que o plano espiritual deve avaliar cada caso, é um caso, né, e também é só um filme, então é complicado a gente ter certeza de alguma coisa, né? Mas aí fica aí para você participar no comentário. André Luiz era uma pessoa muito ruim por ter acordado diretamente no umbral, ou ele deveria ter acordado no hospital astral, né, e ter recebido ajuda de imediato? Eles não querem fazer o bem, eles não querem ir pro amor. Então eles têm que ser reunidos num determinado vale. E esses caras descem para esse lugar aqui, para o umbral. E lá, ele vai ter dois problemas, né? Ele também vai ter todos o motivo pelo qual ele se suicidou, não resolveu o problema, ele continua. E muitos espíritos que ele matou, vai estar por lá, perseguindo ele, odiando ele. Então é muito ódio em cima desse cara. Você está entendendo? É muito ódio em cima desse cara. Ninguém vai resgatar ele para levar ele para o hospital astral. Não vai. Vai deixar o cara ralar e se lascar até não querer mais. E eu já andei nesse lugar. Eu não tenho medo, não. Eu entro nesse lugar dentro, vou por meio desse povo aí todo. Tem essa. O cara vem encher o saco, eu vou catar coquinho na descida. Os espíritos. Porque ele tem o que fazer com a gente. Né? É um vale terrível. Aqui tem drogado, pessoas que se suicidaram através da droga, porque quando a pessoa usa muita droga e morre de overdose, por exemplo, eles são considerados suicidas. Pessoas que em alguns... Sim, no caso ele está falando do suicida não consciente, que é aquela pessoa que ela vai se matando aos poucos, né?
ela usa droga, ou ela usa muita bebida alcoólica, muito cigarro. Então ela vai prejudicando a saúde dela, minando a saúde dela de forma gradativa. E aí, é claro, ela antecipa a morte dela, ela morre muito antes do que o corpo dela poderia, né? Então vamos supor, uma pessoa, Deus projeta ali, né? O plano espiritual projeta ali um corpo para viver ali em torno de 80, 70, 80, 90 anos. E aí ela, por beber muito, por fumar muito, por usar muita droga, ela vive ali 30, 40 anos a menos. Então isso fica como débito, é considerado um suicida inconsciente. Por que inconsciente? Porque ela não tem consciência que ela está cometendo um suicídio. O contrário daquele que vai lá e dá um tiro na cabeça. Esse, ele tem consciência que ao dar o tiro na cabeça, que ele está se matando. Então ele é um suicida consciente. Esporte radical arrisca sua vida para obter fama, sucesso e poder. Corrida de Fórmula 1. Carro 350, 400. No caso, ele tá falando aqui, no caso, por exemplo, do Ayrton Senna, eu acredito que é considerado suicídio. Por quê? Porque ele estava em alta velocidade, então ele estava sendo imprudente com a vida dele, né? Porque o plano espiritual não vai avaliar, é um esporte. Apenas, né? O plano espiritual vai avaliar o ato como imprudente, né? Está correndo a mais de 300 por hora numa curva muito perigosa. Apesar que aí, no caso, ele pode ter sido uma pessoa boa, pode ter agregado valor, pode ter um coração bondoso e não ir para o umbral, né? E ser resgatado direto ali, como ele explicou no hospital astral, né? Mas acredito eu que sim, que o piloto, no caso de um Ayrton Senna que morre ali no acidente, de certa forma ele é sim um suicida inconsciente, né? 100 km por hora. Quando o cara tá nesse jogo, você concorda que ele está arriscando a vida dele para o ego, para ganhar o primeiro lugar, para ser o melhor? Então, esses indivíduos são considerados suicidas. Quantos artistas famosos no mundo não morreram desse jeito? Por overdose de droga, cocaína, tal. Do outro lado, os caras ralam pra caramba. Você costuma esquecer onde deixou a chave, carteiras, panelas no fogo ou até mesmo o aniversário de família? Caramba. As pessoas não têm noção de espiritualidade, esse povo. Então eles passam muito tempo numa situação difícil. Até quando? Até eles, por si só, resolverem sair. E às vezes, passa-se muito tempo sem sair do umbral. Passa 20, 30, 40 anos e a próxima encarnação dele é programada pelo Conselho Kármico e ele nem senta na frente do Conselho Kármico para participar da decisão da próxima encarnação. Então esse é o extremo. Eu acredito que isso acontece da pessoa não poder conversar ali com os mentores, com o projeto que está preparando a ação dele, porque ele não tem condição, né? Às vezes é uma pessoa que está muito perdida, muito desencontrada, porém precisa encarnar para resgatar um pouco do seu karma, para poder evoluir, poder aprender. Então aí ele simplesmente encarna. É o pior. Então entre esse extremo e o bom, você vai ter os intermediários. O indivíduo que passa 1 ano no umbral, 2 anos, o pessoal já retira, ele quer ir embora, não, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história, né, que aconteceu muito antiga, relacionada a um suicida. Então, às vezes eu saía do corpo, né, e andava nas cidades astrais. Nesse caso, não era umbral. Eu vou contar essa história, então não era umbral. Tá? Então, estou andando numa cidade astral, um lugar legal, tal, e tem uma pessoa sentada num banco de jardim, assim, tipo, né, chorando, angustiada, triste.
uma pessoa aparentando assim uns 35 anos de idade. Sabe? E eu tava sozinho, eu não tinha ninguém comigo. Eu tava passeando lá, eu fiquei indignada vendo aquela pessoa angustiada, chorando daquele jeito. Eu parei, sentei no banco junto com ele e falei, meu amigo, o que está acontecendo com você, né? Por que você está tão angustiado, está chorando tanto assim? Oh, que dia bonito, né? Lugar bonito onde vocês estavam ali, né? Ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, né? Eu estou aqui, eu não me lembro das coisas, eu não me lembro por que eu estou aqui, eu não me lembro o que é esse lugar. As pessoas não falam direito comigo, as pessoas não conversam direito comigo, né? Eu já comecei a desconfiar, né? O que tinha acontecido com o cara, né? Aí passaram alguns indivíduos ali, passaram alguns indivíduos que moram ali no astral, que trabalham ali. Eu falei, peraí que eu vou conversar um pouco com essas pessoas. Eu interpelei e falei, escuta aqui, e esse rapaz, o que está acontecendo com ele? Né? Ele falou, ele chegou aqui faz alguns dias, né? Nós estamos cuidando dele, estamos dando um tempo para ele relaxar, para poder, né? Ir acordando ele aos poucos, né? Mas o que aconteceu com ele? Quando eu falei isso para o terapeuta, é o tipo de um terapeuta, né? Ele falou assim, vai lá e descobre. Desafio para mim, sabe? Vai lá você e descobre, mas eu posso falar com ele, eu posso trazer à tona? Ele falou, já está na hora, você pode fazer isso sim, mas faz com cautela, vai com calma, né? Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, tá? Então os caras que cuidam do lugar ali, eles jogaram esse desafio para mim, ó, vai lá, conversa com ele e veja o que aconteceu, né? Mas eu falei assim, agora que eu for fazer isso, ele vai recobrar, ele vai demorar. Não tem problema, já está na hora de lembrar, mas vai com calma, qualquer coisa você não chama. Falei, tá bom. Então sentei com ele, né? Eu fui assim, conversando com ele, falei, escuta aqui, onde que você mora? Eu moro na cidade de Jundiaí. Jundiaí que pertinho, né? Perto de São Paulo, você sabe. Nossa, pertinho aqui, pra quem não sabe, eu moro na cidade de Campinas. O professor Laércio é da cidade de Limeira. É tudo cidade aqui perto, pertinho. E Jundiaí também é bem perto. Eu falei, puxa, cara, eu conheço Jundiaí, né? Eu tenho uma irmã que mora lá em Jundiaí. Eu tinha mesmo, minha irmã morava em Jundiaí. Minha irmã casou e eu fui morar em Jundiaí. E eu sempre morei em Limeira aqui, né? Na cidade de Limeira. E eu conversando com ele, mas poxa, que legal, né? Pô, tem uma irmã que mora lá, conheço o Jundiaí. Ele falou assim, você conhece o Jundiaí? Eu conheço. Então me leva pra minha casa. Eu tô aqui, não consigo ir pra Jundiaí. Não sei onde que é, eu tô perdido, tô confuso aqui. Me leva pra minha casa. Aí eu falei, mas você lembra onde você mora? Eu lembro. Eu moro na rua tal, número tal, bairro tal. Eu falei, pô, tá perto do bairro onde minha irmã mora. Mais essa. Só que eu sabia que o cara tinha morrido, tá? Isso eu sabia. Agora, como e por que ele morreu, eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha se suicidado. Esse é o ponto-chave da questão. Eu não sabia também. Então vai ser tudo uma surpresa até para mim, nesse dia. Aí eu fui conversando com você, escuta aqui, vamos tentar lembrar, qual que é a última coisa que você, o que estava acontecendo com você lá na sua cidade, onde aí? Você estava bem? Fala da sua família para mim. Você era casado? Não, eu sou casado. Quantos filhos? Eu tinha 2 filhos. E a sua esposa, você amava, gostava? Não, minha esposa é fantástica, maravilhosa, né? E, ou seja, ele podia ter morrido num acidente de carro, você entendendo? E o pessoal estava bloqueando ele para ir acordando aos poucos. Aí eu fui assim, mas escuta aqui, qual que é a última coisa que você se lembra? Você trabalhava onde? Ele falou assim, eu trabalhava. Aí que deu zebra. Trabalhava? Nossa, eu trabalhava numa firma assim, assado em Jundiaí. Rapaz, eu tô lembrando aqui que eu fui mandado embora. Eu não trabalho mais. Olha só. Então, provavelmente ele perdeu o emprego, ele foi demitido e aí acabou cometendo
o suicídio, né? Então, assim, principalmente por ser uma pessoa adormecida, por não ter consciência de quem ele era, do propósito dele, que ele é uma manifestação de Deus, que ele é puro, que um emprego não define ele, que, né, que fecha uma porta, abre duas. Então, se ele tivesse mais consciência, se ele tivesse mais acordado, provavelmente ele não teria cometido essa burrada, né? Ah, é? Você foi mandado embora? Mas quanto tempo faz que você está desempregado? Você arrumou outro emprego rápido? Ele falou. Aí começou a mexer na ferida. Aí foi direto na ferida. Né? O problema, ele se suicidou por causa do emprego. Tá? Mas ele era uma boa pessoa, ele não era gente ruim, por isso que ele já estava lá num lugar legal, ele não estava num brau, pesado, todo mundo perseguindo todo mundo, não. Ele estava ali num vale legal, tipo a clínica onde eles acordaram lá, né? A vida continua, aqueles dois que operam lá, acordaram uma clínica legal, bem tratado, tudo bem cuidado, né? Era tão bom que eles achavam que era um hospital normal, né? Que eles só estavam se recuperando da cirurgia. Mas eles já tinham morrido. E conversando calma com ele, tentando tirar informação, eu falei, escuta aqui, né? Mas você não arrumou outro emprego? Ele falou, não. Mas o que aconteceu então com você? Quanto tempo que você ficou desempregado? Nossa, foi quase um ano desempregado. E o desespero foi subindo tão grande, chegou uma hora que ele começou a entrar num desespero tão grande, ele não conseguia mais falar comigo, ele só chorava. Mas o que aconteceu, né? Eu falei para ele, eu fiz uma besteira. Ele falou, o que você fez? Eu tentei me matar. Mas como que você tentou se matar? Eu tentei me enforcar. Ele tentou se matar, ele estava falando, porque ele estava vivo ali falando comigo, ele não achava que ele estava morto. Ele não tinha noção que ele estava morto. Mas como você fez isso? Eu estava caminhando, procurando emprego, estava tão desesperado, não achava emprego, não queria voltar para casa. E eu passei numa árvore, eu arrumei uma corda e me enforquei. Tentei suicídio. Só que deu certo. História louca, hein? O suicídio deu certo. Ele morreu. Porque, primeiro, veja bem, qual o motivo? O motivo de uma desonra, de não poder arrumar comida para pôr em casa, de uma angústia muito grande, certo? E ele falando, né, no caso de desonra, a desonra, ela tá muito relacionada a pessoas que têm muito ego, a pessoas que acreditam muito e dá muito valor a esse personagem aqui da Terra. Esse personagem não vale nada, não tem valor nenhum. Nós devemos sim vivenciá-lo. No caso, eu sou o Daniel. Daniel é apenas um papel, apenas uma identidade. Só que isso não me define. Eu não sou o Daniel. Eu estou no momento vivendo o papel de Daniel. Isso aqui é um teatro, é um grande teatro. Então, se ele tivesse essa consciência, ele não teria cometido essa burrada na vida dele. Porque quanto mais a gente se identifica com o ego, quanto mais a gente alimenta o nosso ego, mais a gente fica adormecido, mais a gente perde a conexão com Deus, com a criação, com quem realmente nós somos, né? E o problema não foi resolvido. Então, quando ele morre, ele lembra de tudo, ele percebe que ele deixou a mulher dele e a criança mal, passando fome. Pior, né? E ele não consegue agora retornar para resolver o problema. Então ele tem dois problemas agora. Ele continua com o mesmo problema de antes, que ele achou que iria resolver com o suicídio. Tudo ia sair fora, ia acabar num momento de loucura, num momento de desespero. Porque o suicídio sempre acontece num momento de paranoia total, de loucura total, quando ele não vê saída da situação. É um momento difícil de fraqueza do espírito. Então ele começa, às vezes pula do prédio, ele está lá, ele salta do prédio. Mas eu falava assim para ele, eu prometo que eu vou levar você ver sua família. Eu vou levar sua família, mas eu não posso levar você agora. Eu prometo que assim que você estiver em condições, eu vou levar você ver sua família.
Aí os caras vieram no meu quarto, falaram, Laércio, que aquela pessoa lá que você pediu para te avisar que está na hora dele visitar a família dele, ele já está pronto. Você quer nos acompanhar? Eu falei, claro que eu quero, vamos embora. Chegando lá, né? Lá em cima no astral, na cidade, falaram, vamos descer, vamos. O Laércio Fonseca, para quem não sabe, ele tem uma mediunidade muito forte de projeção astral, que é sair do corpo de forma consciente. Aí, segundo ele, quando, acredito que à noite, quando ele adormece, quando ele faz suas práticas espirituais, suas meditações, o plano espiritual, os mentores dele vêm, busca ele, tira ele do corpo e leva ele para fazer o trabalho espiritual, né? Bicho, não é mole, não é, é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Mas eu tinha prometido para ele que eu ia levar ele, visitar a família dele. Não é fácil, é muita tristeza. A casa era muito simples, muito humilde da mulher dele, sabe? Ainda com muita dificuldade. Muitos vizinhos, muitas pessoas ajudaram, sabe? Depois do suicídio do marido, muitas pessoas ajudaram. Já não era mais problema de ter que faltar comida em casa, as pessoas fizeram doações. O desespero e a tristeza de você acompanhar essa pessoa lá. Eu lembro até hoje isso aqui, me dói muito o coração quando eu conto essa história. Porque ela é muito forte, ela é muito verdadeira, sabe? E você não pode fazer nada. Você não volta atrás. Você não volta a fita. Você está entendendo? Tudo tem que ser resolvido daqui para frente agora. Agora você tem que se conformar. Agora você tem que perceber que tem uma outra jornada pela vida. Você pode, mesmo espiritualmente, ajudar a sua família, né? Você pode estar sempre por perto, orientando, protegendo a sua própria família, né? Mas o que você fez é um ato impensado. E esse ato impensado levou a essa circunstância, a essas condições. Então não tem outra saída. Existe um alimento que boa parte dos brasileiros tem em casa e que pode ser a solução para os problemas na grande. Agora é seguinte, mas o espírito demora muito para aceitar toda uma situação, demora muito para se acostumar com essa realidade que ele próprio criou. Porque aí no astral ele fica com outro sentimento muito doloroso, sentimento de culpa, por ter se suicidado. Então esse sentimento de culpa destrói muito a própria pessoa por perceber o ato covarde que ele cometeu. Por que é um ato covarde? Porque às vezes não é um ato de heroísmo, certo? É uma fuga de um problema. É diferente de um suicídio do cara que está na guerra, né? Vem 300 negros para matar ele, não, você não vai pegar eu não vou me suicidar antes. Certo? Igual o Gary, né? Na prisão, né? Os negros iam enforcar ele, iam fuzilar ele, pilotando fuzilamento, mas ele tomou cápsula de cianureto antes. Nem passou pelo julgamento na prisão. Entendeu? Então tem vários. O cara morre com orgulho, sabe? Aí você sabe que esses caras do outro lado, que se suicidam por orgulho, por ego, a força toda, você está pensando que eles sofrem do outro lado? Não sofrem nada. Eles acordam todo no umbral ainda nervoso, com raiva, com ódio do inimigo. Sabe? E aí que ele vai tentar chamar os seus partidários e vai formar uma elite do outro lado para fazer uma guerra do outro lado. É terrível lidar com esses caras. Que eles são pessoas muito inteligentes. Eles não vão se preocupar com a lei maior, com o amor, com a causa. Eles estão na vingança. Eles estão no ódio. Né? Entendeu? Perder a guerra para um general, para um soldado de alto nível é terrível. Eles têm um ódio muito grande do inimigo. Né? Então, por isso que é importante que nós entendamos que existem muitas situações diferentes das pessoas que morrem logo após a morte, como elas são recebidas e como elas próprias encaram o acordar do outro lado e o lembrar do ato cometido. Tá? Pablo, se tiver perguntas, vamos conversar com as pessoas, vocês também aqui na plateia, se tiver perguntas, vocês podem conversar. Viu, Carlão? Se quiser dar um zoomzinho na câmera para melhorar um pouco, o pessoal,
né? Então fique à vontade, Pablo, para mandar pergunta aí. Bom, boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta, ela seria sobre a forma de suicídio branca, vamos dizer assim, como por exemplo entorpecentes, cigarros, bebidas. Isso é considerado como suicídio? Olha, veja bem, ela é considerada como suicídio, sim. Por quê? Porque existem duas formas de suicídio. Você dá um tiro na cabeça, a morte é imediata. Ou você se mata aos poucos. É que é o que eu falei, é o suicídio consciente, que é aquele que se mata ali, acaba com a vida dele na hora, e o suicídio inconsciente, que é aquele que vai se matando de forma gradativa, né? Né? Aquele que vai cortando o dedinho, vai cortando a unha, vai se matando devagar, vamos assim dizer. Né? Então é consciente, cara, você pega um maço de cigarro, tá escrito atrás, o Ministério da Saúde adverte, isso faz mal pra saúde, causa câncer, causa tanta... Mas o cara não liga para aquilo, às vezes o vício dele é mais forte do que um alerta. Aí quando o cara pega um câncer de pulmão, não tem mais jeito, não vai chamar o espírito, no centro espírita, chamar Dr. Fritz para curar você. É um karma adquirido, é um karma consciente, é uma atitude consciente. Entendeu? É você enfiando a faquinha no seu peito 1 milímetro por dia. Não, eu estou me suicidando. Por isso que eu estou considerado suicídio. Ele fala que é consciente, mas não. A pessoa que ela é refém de um vício, ela, por mais que ela saiba que vício, aquela droga, aquele cigarro vai prejudicar a saúde dela, por mais que ela tenha consciência que aquilo faz mal, muitas vezes ela não tem consciência que aquele é um ato de suicídio. Por isso que chamamos na visão mais espírita que é um suicida inconsciente. Ele é inconsciente porque ele não tem consciência que o ato dele é um ato de suicídio, né? Suicida. É beber, foi dando cirrose, acho que deu problema não, tudo quanto é canto lá embaixo. Aí não fala direito o que aconteceu com ele, né? No livro. Mas o estômago, você vê que a parte do intestino, o fígado, devia ter estado estourado com cirrose hepática e tal. Isso aí matou ele. E ele levou essa dor do outro lado, né? Você vê que esse tipo de suicida, ele fica com o corpo astral doente. O drogado, ele fica com o corpo astral doente. O Raul Seixas, eu vou contar a história do Raul. Por que fica com o corpo espiritual doente, né? O corpo astral? Porque tudo vem de dentro para fora, né? Então o nosso corpo físico vamos dizer, a última camada, é o que é mais material, visível. Mas nós temos os outros corpos energéticos, mais sutil. E esses corpos também são afetados pela droga, pelo mal, pelo suicídio como um todo. Então acaba afetando tudo. Então por isso que é necessário levar pro hospital astral, tratar, cuidar, para poder equilibrar novamente o campo energético, né? O Raul Seixas, 6 meses depois da morte dele, eu encontrei o Raul, certo? Mas o Raul não estava no umbral, assim, desse pesado. Ele estava nessa clínica também. O drogado, ele sabe, o alcoólatra, ele sabe que ele está se autodestruindo. Ele sabe que não tem outro destino para ele a não ser a morte. Você está entendendo? Então, é consciente. E quando eu encontrei o Raul, né, 6 meses depois da morte dele, eu estava com os amigos passeando nesse mesmo lugar e tinha esse cara sentado. Eu falei, puta, parece que eu conheço essa pessoa, viu? Eu perguntei pro cara, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa parece conhecida. Ele falou, você não sabe, você não lembra? O cara falou, não, aquele é o Raul. Eu falei, o Raul? Nossa, que legal, cara. Eu falei, será que eu posso conversar com ele, né? Eu era fã desse cara, não, adorava as músicas dele, curtia pra caramba, né? Toda a contracultura dele, toda a história dele, né? Aqui no Brasil, ele falou, não. Eu falei, não, pode, vai lá, tenta. Ele falou assim, tenta conversar se você conseguir. Porque ele não tava batendo dele ainda. Aí, sentei lá perto dele e falou, Raul, né? E aí, como você tá, cara? Sou muito seu fã, cara, curto você pra caramba. Ele, curte o quê? O que você curte? Suas músicas e tal. Minhas músicas? Você gostava das minhas músicas? Mas sabe qual cara não...
completamente louco ainda, sentado, a mente não voltou no lugar ainda. Demora, sabe? Porque há lesões no corpo espiritual, há lesões na estrutura da consciência. Então, o cara fica meio paranoico do outro lado ainda, demora para... Por isso que o próprio André Luiz ficou 6 meses no hospital lá, né? Para se recuperar o corpo astral dele, se reestruturar. Então, se o corpo astral também danifica, existe uma área da consciência do corpo astral também que está danificada por esse tipo de agressão. Então, esses indivíduos demoram para recuperar. Mais do que aquele cara que sofreu um acidente de carro, né? O cara que sofreu um acidente de carro, o cara que deu um tiro na cabeça, é diferente. O cara que dá um tiro na cabeça, por exemplo, ele tem muita dor de cabeça do outro lado. Ele vai sentir muita dor de cabeça porque fere algumas estruturas astrais e ele vai ter que se recuperar. Vai no hospital, faz um tratamento energético e tal. Durante algum tempo ele vai ter dores profundas de cabeça, tipo enxaqueca, até que os caras conseguem consertar e tiram essa dor dele, né? Mas são resquícios, né, da atitude, da má atitude, da má conservação do corpo, das agressões oferecidas. Por isso que nós espiritualistas, nós, né, temos todo um praxe para cuidar do nosso corpo, fazendo ginástica correta, praticando yoga, praticando tai chi, uma alimentação harmônica, natural, nada de bebida, cigarro, nada dessas porcarias, droga nem pensar, né? Bem, primeiramente quero dar o crédito do vídeo ao professor Laércio Fonseca, um assunto muito importante, que fala de suicídio, né? E também gostaria de falar para você que está passando por um momento difícil, problema de relacionamento, divórcio, ou perdeu o emprego, ou está sentindo uma tristeza que não melhora, ou é uma pessoa depressiva há um tempo, ou já tentou suicídio, ou uma pessoa que já até tentou o suicídio e por uma dádiva não conseguiu. Então eu peço que você busque ajuda de um profissional, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, né? Mas não fique cultivando essas ideias, essa loucura. Você que é um usuário de drogas, de muita bebida, muito álcool, muito cigarro, maconha, cocaína, enfim, qualquer tipo de droga, pega leve, busca ajuda, busca tratamento para você se curar, para você ter uma vida mais longa e melhor, né? Para você se reestruturar energeticamente e sair desse estado depressivo, desse estado de fuga, tá bom? Se você puder, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, comente aí se você ficou até o final do vídeo, deixe um comentário, qual a sua opinião sobre uma pessoa que comete suicídio, né? O que poderia ser feito para reverter uma situação dessa, na sua opinião, né? Por que uma pessoa comete esse ato? É fuga? É falta de Deus? O que é? Então coloca aí no comentário, participe do canal, ok? Gostou desse modelo de vídeo? Coloca aí no comentário também se é um modelo legal de vídeo, se vale a pena continuar esse trabalho, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá bom? Gratidão, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.